Boa tarde, queridos companheiros, ou boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Nós vamos já dar início a este nosso Evangelho, que é, como sempre, composto por uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo aberto ao acaso e a leitura de um capítulo do livro que complementa este estudo, que é o livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, ambos abertos ao acaso, e depois aqui se faz a interpretação. Eu lembro só quem quiser ter a água para ser fluidificada e depois pode ingerir, pode ser um copo de água, pode ser uma garrafa, um garrafão, para irem ingerindo durante a semana, pode ser aquilo que entenderem. Vamos então começar o nosso estudo do Evangelho. Bem-aja a todos por estarem aqui conosco e que Deus vos abençoe a todos. Convido para quem quiser fechar os seus olhos, porque melhor nos ligamos a nós mesmos, à nossa essência, ao nosso interior, também melhor nos concentramos. Quem não quiser, esteja à vontade. Vamos então pacificar a nossa mente com uma respiração consciente, inspirando e expirando tranquilamente, a sentirmos a nossa respiração e assim focarmos a nossa atenção em nós mesmos, possibilitando este exercício, a elevação da nossa mente e o apaziguar das preocupações do dia. Vamos então respirar pacificamente, concentrando-nos. Amado Mestre Jesus, da luz de paz e bondade, aqui nos encontramos hoje reunidos mais uma segunda-feira, que muito agradecemos, para o estudo e reflexão das palavras que nos deixaste, das leis divinas e universais. Palavras essas que nos ajudam a entender a nossa humanidade, em nós mesmos, a entender o comportamento dos outros em nós e o nosso comportamento nos outros. No fundo, a entendermos a lei da sinergia e a tornar-nos mais empáticos, mais bondosos. Também nos ajuda a reconhecer aquilo que somos na essência, aquilo que somos de luz e aquilo que somos de sombra. Trabalhando então aquilo que temos que trabalhar para nos tornarmos seres com menos sombra, seres com melhor energia, com mais bondade, com mais luz. Luz é amor, luz é paz, luz é serenidade. Assim convidamos a todos para ficarem connosco, encarnados e desencarnados, e agradecemos ao nosso amado Mestre Jesus, aos nossos mentores e guias, aos nossos irmãos das estrelas, e que todos sejam bem-vindos. Gratidão. E assim, queridos companheiros, vamos já passar a palavra à nossa querida Suzy. Suzy, boa noite, muito bem-vinda a mais um Evangelho no Lar. E a Suzy vai começar este estudo com a leitura do Evangelho. Suzy. Boa noite, Boa noite. gratidão por esta oportunidade, mais uma leitura do Evangelho. Hoje vamos ler o capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Item 11. Jeremias e os falsos profetas. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. As revelações que eles anunciam saem dos seus próprios corações e não do que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aqueles que blasfemam contra mim. O Senhor o disse: vós tereis a paz. E a todos aqueles que andam na corrupção de seu coração disseram: não virá sobre vós mal algum. Mas quem dentre eles assistiu ao conselho do Senhor, viu e ouviu a sua palavra, quem considerou a sua palavra e a ouviu. Eu não enviava esses profetas e eles corriam. Não lhes dizia nada e eles profetizavam por si mesmos. Eu ouvi o que disseram os profetas, que em meu nome profetizam a mentira. E dizem: tive um sonho, tive um sonho. Até quando essa imaginação estará no coração dos profetas?
que profetizam a mentira e cujas profecias são apenas as seduções do seu coração. Portanto, se este povo, ou um profeta, ou um sacerdote vos perguntar, dizendo: qual é o fardo do Senhor? Vós lhes direis: vós mesmos sois esse fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Jeremias, capítulo 23, versículos 16 a 18, e 21, 25, 26 e 33. É sobre essa passagem do profeta Jeremias que eu quero conversar convosco, meus amigos. Deus, falando por sua boca, disse: é a visão do seu coração que os faz falar. Essas palavras indicam claramente que já naquela época os charlatães e os que gostam de se glorificar abusavam do dom da profecia e o exploravam. Abusavam, por conseguinte, da fé simples e quase cega do povo, predizendo coisas boas e agradáveis por dinheiro. Essa espécie de fraude estava bem generalizada na nação judia, e é fácil de compreender que o pobre povo, na sua ignorância, estava impossibilitado de distinguir os bons dos maus, e era quase sempre vítima daqueles que se diziam profetas, mas que na realidade não passavam de impostores ou de fanáticos. Não há nada mais significativo do que estas palavras. Eu não enviava esses profetas, eles corriam, não lhes faltava nada e eles profetizavam. Mais adiante ele disse: tenho ouvido esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: tive um sonho, tive um sonho. Indicava assim um dos meios empregados para explorar a confiança que se tinha neles. O povo, sempre crédulo, não pensava em contestar a veracidade dos seus sonhos ou das suas visões. Achava isso bem natural e sempre convidava esses profetas para falarem. Após as palavras do profeta, ouvi os sábios conselhos do apóstolo João, quando diz: não acrediteis em todos os espíritos, verificai se os espíritos são de Deus. Porque entre os invisíveis também existem os que se satisfazem em fazer vítimas, quando encontram oportunidade. Essas vítimas são, bem entendido, os médiuns que não tomam precauções. Temos aí, sem dúvida alguma, um dos maiores obstáculos contra o qual muitos se chocam, nomeadamente quando são principiantes no espiritismo. É para eles uma prova da qual só podem ser triunfantes com muita prudência. Aprendei, portanto, antes de qualquer coisa, a distinguir os bons dos maus espíritos, para que não vos transformeis, vós mesmos, em falsos profetas. Luís, Espírito Protetor, Carlos Rui, 1861. Que assim Muito seja. obrigada, Suzy, que assim seja. É de facto uma lição que nos deixa a pensar. E muitos dos nossos irmãos muitas vezes deixam-se levar, irmãos nossos médiuns, não é? Que estão já no serviço de intercâmbio, muitas vezes deixam-se levar por esta questão do dinheiro, por esta questão do pagamento, por esta questão do. E muitos também, quando ao estudarem e ao entenderem em si próprios que não é muito correto, acabam por abandonar os estudos, mas não abandonam a ideia de cobrar pelos seus serviços de intercâmbio. Isso deixa-nos sempre tristes, mas deixa-nos principalmente a pensar. Ora bem, para cruzar com esta leitura, Suzy, muito obrigada. Nós temos aqui o capítulo 6.2, 62, que está na página 139 da edição do livro Fonte Viva, da edição da FEB e da FEP. Da coleção Fonte Viva, está na página 139. E começa assim, com uma frase de Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. E só esta frase já nos diz tudo em ligação à nossa leitura que a Suzy nos fez agora. Portanto, mesmo que o nosso exterior acabe por, às vezes, se iludir, se fascinar consigo próprio, acabe por não entender muito bem a diferença entre o trabalho espiritual e o trabalho material. Aqui Paulo com esta frase já nos vai dizendo
interpretando a frase dele, o exterior corrompe, mas o interior, contudo, vai-se renovando dia a dia, porque mesmo assim há sempre coisas a aprender e há sempre coisas para irmos continuando a caminhar. E diz-nos Emmanuel, observa o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Ou seja, nada para na natureza, nada para, nós fazemos parte da natureza como seres que somos, de energia e ligados neste momento a este planeta, que é o planeta Terra, nada para em nós também, nós vamos continuando sequencialmente num caminho pré-definido, que é um caminho de escolhas, e a natureza não tem essa escolha, não é? Há uma gradação pré-determinada, mas nós temos essa opção. Contudo, em comparação, nós também temos esta sequência e esta gradação à medida que vamos caminhando. Nada se realiza aos saltos, e na pauta da lei divina não existe privilégio em parte alguma. Enche-se a espiga de grão em grão, desenvolve-se a árvore milímetro a milímetro. Nasce a floresta de sementes insignificantes. Levanta-se a construção peça por peça. Começa o tecido nos fios. As mais famosas páginas foram produzidas letra a letra. A cidade mais rica é edificada palmo a palmo. As maiores fortunas de ouro e pedras foram extraídas do solo, fragmento a fragmento. A estrada mais longa é pavimentada, metro a metro. O grande rio que se despeja no mar é conjunto de filetes líquidos. Não abandones o teu grande sonho de conhecer e fazer, nos domínios superiores da inteligência e do sentimento, mas não te esqueças do trabalho pequenino do dia a dia. A vida é um processo renovador em toda a parte. E segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente. Para que não nos modifiquemos, todavia, em sentido oposto às expectativas do alto, é indispensável saibamos perseverar com o esforço de autoaperfeiçoamento em vigilância constante nas atividades que nos ajude e enobreça. E que é preciso cuidado. Nós já vamos falando muitas vezes, ouvimos muitas vezes, lemos muitas vezes, e às vezes essas muitas vezes nunca são demais, não é? Porque nós também, assim como refletimos e lemos agora, daqui a bocado já não nos lembramos, porque a vida corre rápido demais. Mas não nos esqueçamos, pelo menos disto, vigilância. Não é vigilância dos outros, nem controle dos outros, não é vigilância do que nos rodeia, é vigilância de nós mesmos, das nossas palavras, das nossas atitudes, das nossas maneiras de ser. Principalmente vigilância em relação àquilo que nós fazemos automaticamente, que já são hábitos em nós, adquiridos há muitos anos, e às vezes até há muitas vidas, e que saem espontaneamente. São esses que nós, são em relação a essas atitudes que nós temos que ter maior vigilância, maior autocontrole e autoperseverança no sentido de ir modificando algumas situações que podem levar-nos exatamente a desviar-nos das expectativas do alto de nós mesmos também, não só do alto em termos dos espíritos que em nós apostam e que nos ajudam, os nossos mentores, os nossos espíritos protetores, mas principalmente dos nossos outros eus, dos nossos eus superiores que somos nós próprios, não é? Nós somos fragmentos da nossa própria alma neste momento aqui, e temos fragmentos de nós que estão em planos superiores, como temos outros que não estão. E, portanto, há expectativas de nós mesmos em relação a nós mesmos, não é?
E, portanto, é aqui que nós temos que ter normalmente mais atenção, porque é nas coisas que já nós estamos muito habituados a fazer e a responder e a agir, fazemos em automático. É aí que está a probabilidade maior de nós não conseguirmos reverter um comportamento que pode ser menos correto. E diz-nos Emmanuel: se há algum ideal divino que habita o espírito, não olvides o servicinho diário para que se concretize em momento oportuno. Há ensejo favorável à realização? Age com regularidade, da alma voltada para a meta. Há precalços e lutas, espinhos e pedroços na senda? Prossegue mesmo assim. O tempo, implacável dominador de civilizações e homens, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Guardemos a lição e caminhemos para diante com a melhoria de nós mesmos, devagar, mas sempre. Esta lição em mim ecoa forte, porque o caminhar sempre, devagar, mas sempre, pressupõe na minha interpretação, para além de todas estas maravilhosas sugestões e interpretações de Emmanuel, para mim leva-me sempre também à questão da paciência, de nós termos que ser pacientes connosco mesmos e pacientes com os processos que são nossos e dos outros, mas nossos principalmente, pacientes no respeito pelo tempo de nós mesmos, mas pacientes também com o respeito com o tempo dos outros. E em mim cala alto, porque a paciência é um dom que tem que ser cultivado e que tem que ser regado com calma. E nos dias de hoje e nos tempos de hoje, nós temos pouca paciência, regra geral. Queremos tudo para ontem, queremos tudo rápido, queremos tudo já. Não temos tempo para ouvir, não temos tempo para falar, não temos tempo para ajudar, porque estamos sempre com pressa. Faz lembrar o coelhinho da Alice do País das Maravilhas. É tarde, é tarde, é tarde, é sempre tarde. E quando estamos, não é? E quando estamos nas nossas reflexões noturnas, nas nossas meditações antes de dormir, ou quando tiverem esse hábito, seja quando for, é que estas coisas nos caem, nos caem e nos calam, não é? Porque é que nós andamos sempre tão a correr? Que é que nós andamos a fugir de nós mesmos, andamos ansiosos por alguma razão. Porquê é que nós estamos sempre a correr? Porquê é que há esta necessidade sempre, 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 sempre de estarmos... Porque a questão de andarmos sempre a correr vai pôr em risco, por falta de foco nosso e por falta de disponibilidade nossa, logo entenda-se falta de tempo nosso, vai pôr em risco a tarefa de vigiarmos. Porque o orar, nós podemos orar a caminhar e a fazer outras coisas, podemos focar a nossa mente e levar a mente, os braços fazem uma coisa e a mente está no outro lado. Não aconselho, aconselho foco e parar 5 minutos, mas é possível, é possível, mas eu não aconselho, de qualquer maneira. Agora, a vigilância é difícil nós estarmos assim tão a correr e ao mesmo tempo termos é como se nós estivéssemos a fazer alguma coisa no foco presente e ao mesmo tempo estarmos a observar aquilo que nós estamos a fazer, ou estarmos a entender o que estamos a fazer numa perspectiva um bocadinho mais alargada, não é? Ter a consciência um pouco mais para além daquilo que estamos a fazer, porque é nós vigiarmos a nossa reação espontânea. Eu posso reagir mal a alguma coisa, automaticamente sai-me qualquer resposta. Por exemplo, é eu estar atenta ao que está à minha volta, não é? Focada no que eu estou a fazer, as pessoas, as coisas, o que seja, e ao mesmo tempo estar atenta à minha reação e perceber o impacto que essa reação vai ter em mim
e nos outros. Portanto, é focarmos na situação aqui e agora. Aqui agora nós estamos a estudar e a refletir, mas ao mesmo tempo perceber que palavras eu estou a dizer, o impacto que essas palavras podem ter em mim e em vós, e estar atento ao mesmo tempo à vibração que essas próprias palavras podem trazer para mim e para vós. Neste caso, é uma coisa simples, não é? Não há aqui grandes questões a não ser estas, mas, e ao mesmo tempo estamos ligados, estarmos ligados energeticamente para podermos ter boas intuições e criarmos boas empatias. Mas, em termos da nossa vida comum, e para os médiuns, e fazendo aqui a ligação ao Evangelho, este último parágrafo que a Suzy leu é muito, muito importante. Nós repetimos muitas vezes isto, que é: nem todos os médiuns são de luz, nem todos os espíritos, como diz aqui João, não acrediteis em todos os espíritos, verificai se os espíritos são de Deus, se eles são da luz. E nós muitas vezes esquecemos disto. Muitas vezes ficamos deslumbrados com a mediunidade de alguém, com a capacidade de visão de alguém, de predição de alguém, e esquecemos de ver se esse alguém, o que fala, ressoa no nosso coração em luz. Porque ficamos muitas vezes deslumbrados com o que ouvimos, não é? E às vezes o que ouvimos, por mais que nos deslumbre o ego, por mais que nos satisfaça esse mesmo ego, ou as nossas expectativas em termos mais imediatos, muitas vezes essas palavras não são de luz. E nós não fazemos isso, não, ficamos deslumbrados muitas vezes e não vamos ver se, como diz João, os espíritos são de Deus. E diz aqui o Allan Kardec, porque neste caso, o espírito protetor, porque entre os invisíveis também existem os que se satisfazem em fazer vítimas quando encontram a oportunidade. E aqui os invisíveis são os seres que comunicam com os médiuns, não é? Que nós não vimos normalmente, a não ser que tenhamos essa capacidade, nós não vimos normalmente, mas que estão a comunicar com algum médium e nós estamos a ouvir o que pela boca do médium sai da comunicação desse espírito. Esse espírito é o invisível. E o invisível pode ser do bem ou não. E a comunicação pode ser do uso ou não. E o médium, se for um médium que esteja bem preparado, e bem preparado eu quero dizer em termos de vida pessoal e moral e em termos de estudos e de capacidade de entendimento, e isto tem a ver com a sintonia do médium à vibração de energia mais alta ou mais baixa, não é? Para além de ter a ver muito com isto, também tem a ver com os interesses do próprio médium, não é? Se o médium for um médium com características que eu descrevi, normalmente é um médium sem interesses pessoais, está ao serviço da luz, está ao serviço do bem. E, portanto, o que faz em nome da luz, em nome do amor maior, e reconhece que essa é a sua missão. E, portanto, não está muito preocupado com questões suas, pessoais. Está ali a passar uma mensagem que vem de um ser, usando as palavras de Luís, um ser invisível, a bem do encarnado, da pessoa que está a ouvir essa mensagem, ou das pessoas que estão a ouvir essa mensagem. Quando assim não é, o que acontece é que esse médium é instrumentalizado pelo ser invisível, que não é da luz, para fazer vítimas, ou seja, para criar condições nas pessoas que estão a ouvir, condições que podem levar a instabilidade nessas mesmas pessoas, podem levar a angústias maiores, podem levar a medos, podem levar as pessoas a irem por caminhos um pouco mais tortuosos.
E nós sabemos que os espíritos com menos luz se alimentam das energias que nós libertamos quando estamos em situação de medo, de angústia, quando enverdamos por alguns caminhos menos positivos. E, portanto, eles também lhes interessa para a sua própria manutenção criar situações que possam gerar esse tipo de energias para seu belo prazer, não é? E até para manipularem essas energias e usá-las em diferentíssimas formas. Portanto, aqui Luís termina a dizer: aprendei, portanto, antes de qualquer coisa, a distinguir os bons dos maus espíritos, para que não vos transformeis vós mesmos em falsos profetas. E aqui esta última frase, todo este item 11, mas principalmente esta última frase liga diretamente aqui, quando ele diz: aprendei a distinguir os bons dos maus espíritos. Se nós vamos com muita pressa a fazer muita coisa, com muita pressa ao mesmo tempo, sem respeitarmos os tempos naturais da nossa própria capacidade de processar a informação, o nosso tempo pessoal para fazermos as diferentes tarefas sem nos desarmonizarmos interiormente. Nós estamos a caminhar para uma situação, ou estamos a criar uma situação em que estamos focados. E tanto focado, não estamos a sentir ao mesmo tempo que estamos a ouvir. E é mais fácil de vigiar a situação e é mais fácil de identificar as mensagens se são de luz ou se não são de luz. Se nós vamos muito acelerados em todas as coisas, não nos estamos a respeitar os nossos tempos pessoais, os tempos naturais que nós também temos e precisamos, estamos a desarmonizar-nos interiormente, criamos em nós situações de stress, às vezes de impaciência, às vezes até diria, de desrespeito pelo nosso próprio ritmo pessoal, e portanto não vamos também ter tempo para perceber, para vigiar, para perceber se uma mensagem, uma comunicação, por mais bonita que seja, com a forma vocal mais harmoniosa ao nosso ouvido, a mensagem em si, a palavra em si, pode não ser assim tão correta. Queridos companheiros, eu agora passo a palavra à Suzy. Suzy, a palavra é tua. E o que é que eu posso dizer mais que tu já não tenhas dito? Na verdade, isto refere-se ao vigiai e orai, que está sempre presente em nós, ou pelo menos deve estar sempre presente em nós, que é o vigiarmos os pensamentos, as atitudes, o que sai pela boca, tudo. Temos que constantemente vigiar e ter atenção, porque nós sabemos que de facto somos rodeados de espíritos, uns de luz e outros de menos luz. E é preciso realmente saber distinguir, mas para isso temos que nos conhecer a nós mesmos. Se nós nos conhecermos, as atitudes que habitualmente temos, podemos distinguir se de facto é um espírito de luz ou não. E isso é uma constante, como direi, uma constante atenção. Estamos sempre atentos, constantemente. Mas às vezes não conseguimos. Às vezes descansamos um bocadinho. Exatamente. E deixamos. É isso. Mas eles É não verdade. descansam, eles não descansam. Eles não descansam, pois não, nós é que descansamos. Nós é que descansamos. E portanto, como eles não descansam, é quando nós estamos a descansar que a coisa às vezes acontece. O corpo humano é que pede descanso, não é? Sim, Exatamente. nós precisamos muito descansar, porque a matéria aqui é pesada e o nosso É, corpo, a carne, precisa de repor os ciclos de energia para se manter, não é? E sim. nós precisamos mesmo de descansar, não há nem dúvida. E Obrigada. realmente, Sim, durante isso, ia dizer que é o devagar, mas sempre. Constantemente, podemos ir devagar, mas não podemos realmente desleixar. não, É não. isso.
Podemos. Obrigada, Suzy. Obrigada a todos, encarnados e desencarnados, que estiveram aqui conosco. Nós despedimos até sexta-feira, para o nosso estudo da mediunidade, ou sobre a mediunidade. Uma noite abençoada para todos. Que Deus os proteja. Suzy, um beijinho grande. Muito obrigada. Beijinho grande até sexta-feira e Uma obrigada boa também a semana. todos. Muito obrigada. Tá, beijinho. Tchau. Beijinho. Até, Deus, até até sexta. sexta. Beijinho, com licença. Boa noite. Boa noite Boa a todos. noite.